Na Exame Informática número 150, apresentamos em primeira mão uma análise ao novo e mais poderoso processador de Intel, o Core 2 Quad Extreme QX 9650. A grande novidade do novo processador está no seu processo de fabrico, porque é o primeiro CPU fabricado a 45 nanómetros. Esta vantagem permite, entre outras coisas, aumentar a densidade de processamento, mais transistores na mesma unidade de área, e também diminuir o consumo energético, o que abre caminho para frequências, os GHz ou os MHz, mais elevadas. Este processador, como poderemos ver aqui no nosso CPU-Z, que é um utilitário de identificação muito conhecido, tem uma velocidade padrão de 3 GHz, 3000 MHz, tem um multiplicador de 9 e um frontside bus de 1333 MHz, que é obtido à custa de um bus real de 333 MHz. Por utilizar a tecnologia QDR, passa então aos 1333 MHz reais. Como podemos ver neste utilitário de identificação, a voltagem, a tensão elétrica aplicada ao processador anda à volta de 1,215 volts. E, portanto, temos nestas condições, e utilizando um dissipador a ar de boa qualidade, mas ainda assim um dissipador a ar, temos, como poderão ver aqui neste sistema de identificação PC Probe, fornecido com esta motherboard da ASUS, temos um processador que está a funcionar à volta dos 30 graus Celsius, temperatura relativamente baixa, e com a tal tensão aplicada, tensão elétrica próxima de entre 1,21 e 1,22 volts. E isto tudo com uma velocidade, a ventoinha de 2500 rotações por minuto, uma velocidade padrão. Portanto, aqui vê-se que nas frequências padrão este processador tem de facto temperaturas de funcionamento baixas. Uma curiosidade já agora, como poderão ver aqui no CPU-Z, uma das novidades tecnológicas no processador é o suporte para as novas instruções SSE4, mais propriamente 4.1. Que permite uma maior aceleração de aplicações multimédia. Temos todas as condições para um grande overclock. Esta motherboard utiliza o chipset Intel X38, é o melhor chipset do momento da Intel. É uma motherboard também de elevado desempenho da ASUS. No entanto, como poderão ver na análise da revista, utilizamos na nossa análise o chipset P35, ou seja, o chipset que está aí no mercado para a qualidade de preço, para motherboards mais económicas do que estas topo de gama. Na P35 conseguimos atingir facilmente os 4 GHz, vamos ver agora no X38 o que acontece. Vamos então reiniciar o sistema e ir ao BIOS para fazer o overclock. Agora que estamos no BIOS da máquina, desta motherboard, vamos alterar no Extreme Tweaker, portanto na BIOS desta placa-mãe da ASUS, o multiplicador para 12. Uma das vantagens destes Core Extreme Edition é que permitem alterar o multiplicador, o que não acontece com os processadores standard, e assim facilitam bastante o overclock. Nós já sabemos por experiência que a 12 vezes 333 dá os tais 4 GHz, 4000 MHz, mas nós sabemos por experiência que isto não é suficiente, temos que aumentar um bocado a tensão elétrica para conseguirmos uma estabilidade de overclock. Para isso, temos que também alterar para manual e o CPU Voltage. Já temos aqui pré-definido valores para a tensão elétrica do processador. Nós sabemos que por volta de 1,5 volts conseguimos estabilidade, portanto é um overclock um bocado elevado, porque como vimos ainda há pouco, é à volta de 1,2 o original, e neste CPU papel voltas também temos que subir um pouco para 1,70. Como podem ver, há muitos mais níveis, podia avançar muito, mas sabemos que não é necessário mais do que isto. Portanto, vamos guardar as alterações, vamos reiniciar a máquina, esperamos que o Windows carregue e vamos então ver se temos estabilidade e quais são os valores finais do nosso overclock. Chama a atenção também que nós utilizamos um aparelho para medir a potência elétrica que este sistema necessita e assim percebermos o consumo. E aí foi muito interessante verificar que mesmo a 4 GHz este sistema consegue ter consumos energéticos próximos do anterior Core 2 Extreme a funcionar a 3 GHz. Isto
é demonstrativo das capacidades do novo processo de fabrico da Intel, na medida em que conseguimos muito mais desempenho consumindo aproximadamente a mesma energia elétrica. E como podemos ver, temos então a frequência a 4 GHz, temos, como indicamos, uma tensão elétrica aplicada ao processador maior do que a standard, próximo de 1,5 volts, e o multiplicador a 12, portanto não alteramos sequer a frequência do frontside bus e cá temos a 4 GHz, este a funcionar. Quanto a temperaturas, é fácil verificar que estamos com a temperatura muito abaixo das margens de segurança, continuamos na casa dos 30. Claro que isto é muito fácil de acontecer porque não estamos a correr nenhuma aplicação. Vamos então experimentar correr o exigente 3D Mark 2006 para ver o que acontece. Fica-se que o 3D Mark 2006 correu até ao fim. Nós até podemos avançar que deixamos este sistema a funcionar em loop, portanto, correr o 3D Mark 2006 várias vezes consecutivas toda a noite e sem qualquer problema de instabilidade. A temperatura do processador, mesmo após correr o 3D Mark 2006, nunca chegou aos 40, aliás, ficou longe disso, esteve nos 35, 36 no máximo, graus Celsius, o que significa que estamos muito dentro das margens de segurança de temperatura da Intel. Com uma tensão elétrica aplicada ao CPU de cerca de 1,5 volts, não conseguimos passar dos 4 GHz, ou seja, quando passamos o multiplicador de 12 para 13, o que resulta em 4,3 GHz, o sistema mostrou-se instável e o Windows Vista nem arrancou. Contudo, exageramos um pouco e aumentamos ainda mais a tensão elétrica para valores próximos de 1,6, aliás, acima de 1,6 volts. O resultado foi chegarmos aos 4,3 GHz, conseguimos estabilidade, porque isso é demonstrado com o 3D Mark 2006 que correu até ao fim, com outras aplicações que correram até ao fim, como o Cinebench. E atenção, temos aqui no reporte, onde podemos ver que com este overclock extremo, porque 1,6 volts ou 1,7 volts neste processador é um valor muito alto, já estamos podemos atingir temperaturas acima dos 72 graus utilizando este dissipador a ar. Mas fica claramente demonstrado que esta tecnologia tem muito para crescer. 4,3 GHz, mesmo em situações um bocado complicadas em termos de voltagem, tensão elétrica, mas ainda assim foram atingidos. Com dissipador a ar, significa que os overclockers mais extremos facilmente, se calhar, ultrapassam este valor utilizando os sistemas de dissipação menos convencionais, como seja water cooling ou mesmo outros sistemas mais sofisticados. Portanto, Core 2 Quad, 4 núcleos a funcionar em paralelo acima de 4 GHz, é o que permite esta nova tecnologia da Intel. Um processador realmente muito rápido, muito mais rápido que os modelos anteriores. Verifica-se o grande potencial desta nova tecnologia de 45 nanómetros da Intel em termos das frequências que poderá atingir num futuro muito próximo, e também verifica-se que o consumo energético é bastante reduzido, o que abre um caminho muito interessante no que toca aos futuros Core 2 para portáteis.